Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a educação em si, a forma como ela é feita hoje em dia, eu acho que é palpável o quanto que ela mudou. Vamos supor aqui, 1970 até aqui. A época que os meus pais estavam no colégio, por exemplo, meu pai ainda me conta que ele já levou reguada na mão da professora. Isso no ensino básico mesmo. E hoje em dia, assim, não chega nem próximo a essa forma de ensino. Eu entendo que a gente não vai conseguir englobar todas as esferas aqui, de todas as matérias. Mas falando da matemática, pelo menos, da mesma forma que a educação como no geral mudou, eu imagino que a forma de ensino da matemática também mudou. E nesse sentido, como que ele tem se transformado ao decorrer das décadas? Então, assim, desde a década de 1980, a gente começa a fazer muitas pesquisas relacionadas ao ensino da matemática, né? E a gente começa a desenvolver uma área de pesquisa chamada educação matemática, né? Uhum. Então, a educação matemática é uma área de pesquisa que é diferente da matemática em si, é diferente da educação também, né, propriamente dita, mas, assim, o que a gente estuda muito nessa área, né? Várias metodologias alternativas ao ensino tradicional, né, que serviriam para se ensinar matemática, né? Então a gente, por exemplo, estuda a modelagem matemática como uma forma de ensinar matemática na educação básica. Usa outros recursos, por exemplo, história da matemática, ou então tecnologias digitais, né? Então tem várias possibilidades, né, que o professor poderia apelar dentro da sua aula, né, que usar um material, ou uma metodologia, ou uma ferramenta mesmo, né, para ensinar matemática. Então, tem mudado um pouco, né, nesse sentido. Existem agora alternativas, antes não existia alternativa nenhuma, né. O problema todo é o quê, né? Apesar da existência das alternativas, às vezes a escola era tão já engessada dentro daquela organização que ela não dá muita liberdade para o professor e para os alunos poderem fazer outras atividades, né? Então eu vou dar um exemplo. Agora nas escolas particulares, praticamente todas estão usando um método tradicional, mas um material que está apostilado, né? Então os alunos, eles ganham, além eles terem o livro didático e o caderno, eles também ganham uma apostila. Quer dizer, ganham nada, na verdade compram, né? Pagam. Repago sempre, né? Eles têm uma apostila que o colégio compra, né? A escola está seguindo lá método Koch, método objetivo, método do etapa, método do ângulo, método de alguém lá, né? Então, essas apostilas, elas têm já a aula toda estruturadinha. Já tem lá quais são os conteúdos que o professor vai falar naquela aula, os exercícios, os exemplos, está tudo prontinho, né? Então não tem muito como o professor fugir daqui. Então, né, o professor até pode ter conhecimento desses métodos alternativos, mas ele não consegue implementar na escola que ele leciona. Claro que não é toda escola assim, né? Mas eu estou percebendo agora até através dos alunos que estão fazendo estágio comigo, né, que praticamente todas aqui da região, né, se são escolas particulares, estão usando esse método apostilado. Se são escolas públicas, o próprio Estado está meio que obrigando, né, não sei até que ponto obriga, né, mas enfim, né, está induzindo, né, os professores a usar um material também que vem prontinho da Secretaria Estadual de Educação. Então, não tem muito, assim, apesar de ter avanços na área da pesquisa, esses avanços não conseguem muito penetrar na docência mesmo, né? Entendi. Então, quer dizer, a gente até estuda isso com certa profundidade, formas diferentes que eu posso apresentar aqui. Eu tenho os meios, sei lá, por exemplo, estou dando uma aula de função. Eu tenho como mostrar por diversas plataformas na internet, as mais famosas são o Desmos e o GeoGebra, por exemplo. Sim. Então. Mas, assim, a gente acaba não tendo tanto da liberdade de mostrar dessas formas diferentes. Quer dizer, a gente tem um formato padrão aqui, a gente tem o que a gente tem que seguir, o material, a gente sabe o que a gente pode ter de mudança, mas essas mudanças que a gente estuda não penetram na esfera educacional. Isso. A gente não reflete tudo o que a gente desenvolve para os alunos, que em última análise
é por quem a gente estuda tudo isso. Isso, exatamente. Então, quer dizer, a gente pode falar então que o ensino da matemática, ele tem muito mais ferramentas, tem muito potencial de transformação, mas isso tem sido a passos curtos até esse momento. Quer dizer, nos últimos anos, por mais que o ensino tenha mudado, então eu creio que antigamente fosse muito mais decora isso, decora aquilo, até olhando um pouco a ementa dos vestibulares, pegar a própria FUVEST, aqui um dos vestibulares paulistas aqui de maior escala pelo Brasil, a ementa dele é uma coisa que tem mudado com o tempo. Por exemplo, sim, agora a gente vê uma mudança. Uma coisa mais recente é que, se eu não me engano, eu acho que foi a FUVEST ou a Unicamp. Eles tiraram números complexos, se eu não me engano, do vestibular. Então, quer dizer, a gente pode esperar isso refletido também na educação aqui. Como a gente tem um ensino muito voltado para o vestibular, essa parte aqui ela vai acabar saindo. Então, quer dizer, por um lado a gente pode falar que a educação muda, mas por outro a gente pode falar que ela não muda também. Mas ela é condicionada a mudar pelo vestibular. Então, isso é um problema aqui no Brasil, né, que o nosso ensino médio, ele é praticamente totalmente aí voltado para a formação do aluno, para preparação do vestibular, né? Então, assim, não está formando o aluno para formar uma pessoa mesmo, né? Muitas vezes você pode ter aí um ensino médio profissionalizante que você quer formar um aluno, formar um profissional, né? Um nível técnico aí, né? Mas, assim, aqui no Brasil o que se valoriza muito é que o aluno preste vestibular só após o ensino médio acabou, né? E aí o problema é que quando o ensino não é de qualidade suficiente, ele não forma suficientemente bem para o vestibular, né? Então, sim, aí o aluno acaba não tendo sucesso. Então, para que serviu para ele aquele ensino médio? Não serviu para nada. Até por causa disso mesmo que muitas vezes eles abandonam, né? Acabam abandonando aí o ensino médio, acabam não tendo muito incentivo. A evasão escolar aqui. Tem muita evasão. Mas tem uma coisa aí que você falou que eu acho assim que a gente podia se aprofundar, né? O que é mudar a educação? Não é mudar só o conteúdo, né? Você falou corretamente, aí os vestibulares, eles estão mudando aí o conteúdo que eles pedem, porque eles estão se adequando aqui à BNCC. BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, né? É uma espécie de currículo mínimo proposto aí nos anos 2018, por aí, né, pelo governo federal, e aos poucos ela está sendo implementada aqui nos estados, na prática docente mesmo, nas escolas de modo geral aqui no Brasil, né. E aí, me parece que na BNCC não há valorização de números complexos nem de matrizes determinantes, se não me engano, né. Tem mais algum... Eu não lembro mais exatamente de análise combinatória, se tudo que a gente ensinava antes continua ensinando, isso eu não estou lembrada, mas tem mais alguns conteúdos aqui também não tem, né, na BNCC. Isso não quer dizer que a escola não precise dar, pode dar, né, porque Base Nacional Comum é o currículo mínimo, né, não o máximo, é o mínimo, né? Existe então, além chão, disso, não um teto. Exatamente. Além disso, a escola poderia ensinar mais coisa, né, no caso aí da matemática, poderia continuar ensinando, né, mas como você bem falou, né, eu só vou preparar o meu aluno para o vestibular, então se no vestibular não cai mais nada disso, então eu não vou precisar ensinar, né. E aí, quer dizer, ficou invertido aí o objetivo da educação não é preparar para o vestibular. O objetivo da educação é preparar aquela pessoa, né? Como cidadão, como trabalhador, né? Enfim, você tem lá uma série de objetivos muito mais nobres do que preparar para o vestibular. Exato, né? Simplesmente pegar aqui resultado. Então, e aí assim, infelizmente o que a escola foca, o que a propaganda, aliás, não é só a escola, os pais dos alunos querem isso, eu vou pôr meu filho naquela escola tal, porque aquela lá prepara bem para o vestibular, a outra não prepara, né? Então aí acaba tendo essa questão aí também que a gente lida muito com isso nos estágios, né? Lida bastante mesmo, né? Então, assim, mudar o ensino não é só mudar o conteúdo, né? É também mudar o conteúdo, mas também mudar a metodologia de ensino, mudar também o que você avalia
né, nesse ensino, o que é importante, os objetivos da educação, né? Então, assim, como a gente fala, currículo escolar não é uma lista de conteúdos. Currículo escolar é como se fosse um sistema de equações, né, matemáticos, né, mas sendo assim, uma das equações representa aí o conteúdo, a outra representa a metodologia, a outra representa os objetivos da educação também, né, o que eu quero formar aqui, né, que aluno que eu quero preparar aqui, né, então tudo isso tem que ser muito, como é que a gente fala, muito bem articulado, né, porque senão realmente, né, você quer fazer uma coisa, mas você acaba fazendo outra, o resultado a pessoa interpreta de outro jeito e assim, quer dizer, enfim, fica o caos, né? Praticamente a situação que nós temos atualmente, né? Entendi. E, bom, nessas idas e vindas, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e aqui a gente vê que, enfim, o ensino é uma coisa viva, pelo menos. Isso eu diria que é um bom sinal. Quer dizer, a gente está tentando encontrar a melhor forma de fazer com que o conhecimento chegue a todos. Então, vamos lá, desde os anos 60 até aqui, a gente conseguiu disseminar ele muito bem. E, nesse sentido, a gente consegue falar que, nessa mesma estatística de alfabetização da população, que isso é uma evidência do avanço da educação brasileira. Mas que outros indícios a gente pode falar que servem como um indicador que realmente a educação tem evoluído, se dispersado mais e chegado? Aqui, uma coisa que eu pensei, também com muita base em coisas que eu vi nesse tempo que eu lecionei, foi um caráter investigativo, entre algumas aspas aqui, diferente do entender o porquê. Uma coisa que eu percebi foi, muita gente fala a célebre frase, a famosa, não, por que eu vou aprender isso? Onde eu vou usar isso aqui? E ao mesmo tempo em que isso me coloca um pouquinho contra a parede, porque muita coisa da matemática acaba sendo mais como uma ferramenta do que como um conceito realmente. Exemplo, uma coisa que você vê, tem mais chances de você ver, são as 4 operações, questões sobre área, cálculo de áreas, em geral, terrenos, volumes também, mas aqui, uma coisa que eu uso como ferramenta, um produto notável. Muitos alunos vieram me perguntar, onde que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? E, ao passo que é um pouco mais difícil explicar para eles que aquilo é uma ferramenta que eles vão ter de artifício para usar, também me deixa muito feliz que eles estão se preocupando em encontrar significância naquilo que eles estão estudando. A gente pode dizer que isso é uma evidência que o ensino, não só da matemática, mas em geral, que a educação tem melhorado, tem evoluído? Olha, eu não vejo isso como sintoma de melhora, né? Mas também não é piora, né? O que eu acho que é assim. Antes, né, assim, talvez no tempo dos seus pais, né, no meu tempo de escola, né, a gente não usava contrariar o professor, porque senão vinha bronca na certa, né? O ensino ele era muito assim, o professor era a máxima autoridade, jamais poderia ser desafiado, né? Então, tudo que a gente não entendia ou tudo que a gente não gostava, a gente guardava pra gente mesmo. Não perguntava, né? Mas eu acredito que, assim, mesmo né, dentro dessa época, existia aquela coisa assim do aluno querer saber realmente de onde que veio isso, ou então para que serve isso, quem é que criou isso, como é que né, surgiu esse resultado, né? É que a gente não questionava porque não podia questionar, né? Nada era questionado, né? Quer dizer, então isso aqui é uma liberdade a mais que a gente encontra. Não necessariamente um sintoma de melhora, mas pelo menos que os métodos mudaram. Agora Sim. Não é mais por trauma, vamos dizer assim, por trauma físico aqui. E nem até por aquelas questões de... Eu não diria que chacota, mas até de humilhação. Aquela questão de colocar o aluno no canto... Aquele famoso chapéu pontudo de burro, coisa do tipo, não é uma coisa que acontece mais. Exatamente, eu acho que nesse ponto a pedagogia aí, ajudou bastante, né, nesse sentido, de ver o aluno como uma pessoa, né? E é uma pessoa que
merece e precisa de respeito, como todas as outras pessoas, né? Então, eu acho que nesse sentido tem mesmo, né, uma proximidade maior aí entre professores e alunos, né? E aí os alunos se sentem mais à vontade aí de perguntar o que querem perguntar, né? E isso eu acho assim, apesar do ensino continuar bem tradicionalzão, né, muito mais do que deveria, porque assim, antigamente quais eram as ferramentas que o professor tinha para usar? Nenhuma, né? E atualmente tem muitas, né? Mas nem a questão do assim, eu nunca vi, então, mas acontece que na internet tem muita coisa para a gente poder se basear e tomar como exemplo, né, e consultar, né, então mesmo professores que gostariam de saber uma outra metodologia, eles têm aí várias fontes que eles podem recorrer dentro da internet mesmo, né. Agora, apesar disso tudo, a pedagogia ainda continua sendo muito tradicionalzona, né? No caso da matemática, a aula continua ainda sendo muito expositiva e muita coisa assim que é dada pronta para o aluno e o aluno só tem que decorar aquilo, né? E aí, se não decora, realmente não vai bem na prova, porque é exatamente aquilo que o professor queria, né, avaliar, se a memória dele é boa ou não. Então, entendi. Então, mas enfim, tem essa questão mesmo, né? O aluno ele consegue mesmo chegar mais próximo do professor, né? Existe aí uma relação aí mais próxima entre eles. Né? Entendi.